A paz do Senhor para os irmãos, uma noite de bênção para nós todos, em nome do Senhor Jesus. Eu tomei meu banho, encostei aqui na minha cama, peguei a Bíblia e vou ler alguns versículos aqui. Vou deixar para meditação, para nossa meditação, acerca da graça. O que é a graça? O que significa a graça na morte de Jesus? O resgate da lei. O título diz assim, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 1, o título diz assim, ó: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Amados, aqui nós já vimos no título, o próprio título já fala. Olha, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Certo? Que às vezes eu me deparo com algumas pessoas que falam que hoje Jesus nos resgatou, nós estamos na graça, que nós não tem mais pecado não, que não precisa ficar pedindo perdão não, nós não tem pecado mais não. A gente se depara com algumas pessoas que fazem isso, irmão. Aí eu fico assustado. Então vamos ler aqui o capítulo 1. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabemos que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos-nos também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Deixa eu virar a folha aqui, amados. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tereis, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não terá mais o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento
instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, vamos aqui fazer uma meditação em cima de cada versículo desse que nós lemos aqui. Eu vou pegar o título aqui, de novo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Aqui já está falando o seguinte: a graça, ela não nos deixa no poder do pecado. Mas isso significa o quê? Se nós fizermos uma entrega a Jesus e obedecermos a palavra, aí sim, a graça nos deixa permanecer, não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado. Agora aqui embaixo assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Aí embaixo vem a resposta, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amados, aqui no título, no capítulo 1, diz assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Amados, de modo algum. Se permanecemos no pecado, a graça de Deus não abunda em nós. Nós não fomos mortos em Cristo na cruz do Calvário. Porque o que significa? Que nós, na morte de Jesus, nós também morremos no pecado, e na ressurreição de Jesus, nós ressuscitamos em Cristo vivo. Ali o Senhor estava nos dando o direito da vida eterna. O 2 diz assim, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Se nós estamos mortos para o pecado em Cristo, como nós vivemos nele ainda? Não tem como viver no pecado. Então você tem que entender o seguinte: se alguém se titula cristão, mas ele vive em pecado, cometendo pecado, em delitos que abominavam os olhos de Deus, ele não morreu com Cristo. Ele continuou na lei, na morte. Amados. Ao 3. Eu não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. A morte de Jesus significou um batismo para nós. Significa um batismo. O batismo nas águas, quando você leva uma pessoa a batizar, o pastor chega, faz o sermão, mergulha ele na água e volta. Aqui Jesus mergulhou na morte. Jesus morreu para nos dar a vida. Ali nós morremos com Jesus. Jesus morreu por nós, para que nós não morresse, porque nós não ia ressuscitar. E Jesus ressuscitou para nos dar a vida. Mas na graça, aí nós não podemos permanecer no pecado. Olha o 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela graça do Pai, assim andemos-nos também em novidade de vida. Aqui está falando claramente, amados, preste bem atenção, eu vou ler esse 4 de novo, que isso aqui é muito importante, ó. De sorte que fomos sepultados com ele. Quer dizer, quando Jesus foi sepultado, o nosso pecado estava sendo sepultado com ele. Aqui, amados, sepultado entre aspas. Porque se você não fazer uma entrega, não obedecer e ser fiel, o seu pecado não foi sepultado com Jesus. Você permanece no pecado.
Tem que entender isso. E eu vejo hoje as pessoas falando que não precisa de perdão e que Jesus morreu com o pecado, já foi sepultado com Jesus. Que, meu Deus, eu não vou nem esticar isso, irmão. Misericórdia. Ó, com ele. Pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, a morte de Jesus foi um batismo. Nós estávamos sendo renovados, nós estava morrendo em Cristo e ressuscitado em Cristo. Pela glória do Pai. Assim andamos em novidade de vida. O que significa andamos em novidade de vida? É porque quando Jesus ali morreu, como Cristo ressuscitou, como Cristo ali ressuscitou, né? Que Deus ressuscitou o seu Filho na glória do Pai, que Jesus ressuscitou na glória do Pai, assim andamos em novidade de vida. E também em novidade de vida. Então ali, por que quando fala novidade de vida? É porque você não é mais o mesmo pecador se você está em Cristo. Novidade de vida é que você vai andar em obediência, em amor, em santidade, em mansidão. Amados, quando fala de mansidão, é fácil falar de mansidão, porque sem perseguição, sem luta, é bom demais, é bom, você anda numa mansidão. Mas quando a sua fé é provada, meu irmão, aquele leão que foi sepultado, ele tenta ressuscitar. Mas você morreu em Cristo, você vai andar em novidade de vida. Mas você vai ser tentado. Isso não significa que você não vai ser tentado, que você não vai ser provado, que você não vai irar, ou que você não vai pecar. É impossível, irmão. É impossível. Mas você não dá lugar, o inimigo te atenta, mas você não pratica, você repreende. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, eu não vou fazer isso. Está repreendido, eu sou um salvo em Cristo Jesus. Vamos para o 5. Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, se nós somos plantados com Jesus ali na sua morte, nós também seremos na ressurreição, como fomos na ressurreição. O que significa? Que se nós não pecarmos, ou se nós permanecermos em Cristo, nós somos ressuscitados, nós temos vida eterna. Nós estamos andando com Cristo, nós temos direito na herança eterna, porque nós obedecemos e andamos com Cristo. O Senhor nos salvou ali na cruz do Calvário, mas só que nós temos que permanecer na fidelidade. E tem pessoas que não entendem isso. A fidelidade, irmão, é isso. É você ser tentado e não ceder à tentação. É você ser provado e você suportar. É você ver o pecado e fugir dele, correr dele. Afastar do pecado. Você está vivendo em novidade de vida. Viver em novidade de vida. Então, porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Né? Ao 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que entender, quando ela fez a entrega a Cristo, aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você já não vai andar em novidade de vida. Você já não pode mais cometer aquele pecado que você cometia antes do conhecimento e da entrega. Então,
para que você tenha, o Senhor esteja na sua vida e você receba os dons do Senhor e que você tem direito à herança eterna. Então, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Quer dizer, está falando aqui do pecado, né? Que nós foi crucificado os nossos pecados, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado foi desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Então, quando você aceita Jesus, ali você está sepultando o seu pecado e está vivendo, ressuscitando em Cristo Jesus. Toda vez que uma pessoa faz isso, aceita Jesus como Salvador, ele está morrendo para o pecado e está vivendo de novo em Cristo Jesus, ressuscitando em Cristo Jesus. Ou seja, porque aquele que está morto está justificado no pecado. Aqui, está falando que aquele que está morto está justificado no pecado. O que morre no pecado foi justificado no pecado, não tem mais chance não, de salvação, mas não, acabou. Acabou. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Por quê? Quando você vive em Cristo, em obediência, em santidade, você está uma vida com Deus. Se você morrer, você vai ser justificado na vida eterna, para a vida eterna, na graça. Ao 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos... não, foi o 8 já li, agora é o 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Né? Então, aqui está claramente, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Sem dúvida. Jesus ressuscitou dos mortos, a morte para ele não. Sem dúvida, a morte não tem mais domínio. E também a morte não tem mais domínio sobre você. A morte eterna não tem mais domínio sobre você quando você aceita Jesus. Na morte de Jesus, ele tirou o direito da vida eterna, coisa que nós não tínhamos na lei. Jesus veio resgatar o que havia perdido. Engraçado, amados, que a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, corpo de mortos ressuscitaram e eles viram andando na cidade. Pessoas que morreram ressuscitaram. Jesus veio resgatar tudo, irmão. A nossa vida e até aqueles que estavam mortos lá. Homem santo foi ressuscitado. É tremendo isso, né? Mas terá sobre ele. Vamos para o 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto vive, vive para Deus. Então, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Então, quando Jesus morreu de uma vez, ele morreu para o pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Ele fez pecador para salvar nós do pecado. Então, quando você aceita Jesus e você batiza, você morreu para o pecado. Certo? De uma vez para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Nós vivemos para Deus e para Cristo Jesus. Nós temos que saber que toda a nossa vida hoje é para Cristo, é para Deus. Nós morremos para o pecado. Mas isso não significa que o pecado não nos rodeia, que nós não somos tentados, que nós não somos provados, que nós não iramos. Mas não damos lugar à ira, mas ira. Quase impossível você na perseguição, passando luta, você não irar, você não pecar. É quase impossível. Mas você tem Jesus para te justificar. A Bíblia fala, filhinhos, vigiei para que não pequeis. Mas se pecar,
tem Jesus como advogado. Agora, batalhe para não pecar, mas se pecar, tem Jesus como advogado. Então, a palavra de Deus, amados, é para quem quer e para quem tem interesse da vida eterna. Porque a pessoa, quando não tem interesse de ser salvo, não tem interesse na palavra de Deus, a palavra não vale nada para ela. Não vai adiantar nada, ele não tem interesse. Eu creio que a pessoa que é nascida de Deus, ela tem interesse. A pessoa, quando não é nascida de Deus, não tem interesse pela palavra, não, mas é quase impossível. Você pode até tentar, prega, mas você vê que a pessoa não quer, não. Ao 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que considerarmos, nós cristãos, assim também vós considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos vivos para Deus, salvo em Cristo Jesus, permanecendo também na santidade, na fidelidade. Ao 12. Não reine, portanto, o pecado em vós, corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Vamos de novo. O 12. Não reine, portanto, o pecado em vós. Portanto, o pecado não reina em vós. Corpo mortal. O pecado não reina mais nesse corpo mortal, em nós, nesse corpo mortal. Não, o pecado não reina mais aqui. Porque quando você obedece a Jesus, você anda na palavra, você não deixa a sua carne pecar. Você não vai entrar para o pecado. Então o pecado não reina nesse corpo mortal. Esse corpo nosso é mortal. O corpo mortal. Mas o pecado não reina nele mais. Porque só o corpo que é mortal. Mas depois nós vamos ressuscitarmos num corpo imortal, incorruptível. Né? Na ressurreição dos mortos. Então você tem que entender que o seu corpo de carne é mortal, mas o pecado não pode reinar nele não, tá? Nesse corpo mortal, o pecado não pode reinar nele não. O que significa? As práticas, os olhos, cobiça, traz para o corpo, comete pecado. Não, o corpo mortal do homem de Deus tem que ser santo. Você não pode deixar o pecado entrar no seu corpo mortal. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Quer dizer, nós, o Espírito do Senhor, não deixa nós pecar. Porque nós temos que tomar cuidado nisso, por quê? Porque senão, obedecerdes em suas concupiscências. Então, amados, nós não podemos deixar o nosso corpo obedecer o pecado e trazer o pecado para dentro de nós. Ao 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Então, a Bíblia está falando, nem tampouco apresenteis os vossos membros em pecado, todo o nosso corpo em pecado. Apresentar nada ao pecado. Nós temos que fugir do pecado. Por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, nosso corpo todo, a nossa vida, tem que apresentarmos a Deus como um membro, como um instrumento de justiça. Então não pode, nós não podemos deixar o nosso corpo cair na concupiscência não, no pecado não. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós vivemos na graça. Os irmãos têm que entender o seguinte: nós vivemos na graça, mas nós temos que obedecer. Nós não podemos viver pecando, cobiçando, desejando, não deixar o nosso corpo cometer pecado. Palavras, vigiar com as palavras, vigiar para não ficar xingando. Para a vida eterna é isso, amados. Mas durante a nossa caminhada nós pecamos, nós
comete deslize, meus irmãos. Estou falando para os irmãos porque eu enfrento umas batalhas, umas perseguições. E durante esse tempo aí, irmão, eu pequei. Eu conserto, mas eu pequei. A gente peca, a gente ira. Irmão. Eu não estou falando de pecado da carne assim pra... Estou falando no momento da ira, da tentação, essas coisas assim. Porque as outras coisas é mais fácil de você fugir. Eu, para mim, graças a Deus, sempre foi. Tá entendendo? Mas agora, a gente passa as pelejas para a obediência da palavra, porque você sabe que você é tentado. O que é que eu quero dizer para os irmãos? O diabo te atenta, te persegue, usa pessoas para fazer o pior com você. E o Satanás vem no seu ouvido e sopra. Faz isso, faz aquilo outro, que eu não vou citar aqui. O inimigo sopra. Mas aí você, como cristão, não vai obedecer, vai repreender no nome de Jesus. O Senhor te repreenda, Satanás. É em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada. Aí, o 14 aqui vai cumprir. Ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas tem pessoas, tem uns irmãos por aí que acham que porque está na graça pode fazer tudo. Negativo, meus irmãos. Nós estamos na graça, mas nós temos que renunciar todo dia. Esse negócio de estar na graça pode tudo? Não é bem assim não, hein? Leia a Bíblia, o conselho que eu dou aqui para os irmãos, leia a Bíblia. Você que tem interesse da salvação, tem interesse, tem luta pela vida eterna, leia a Bíblia, jejuma, busque a Deus, porque quando você jejuma, você está queimando a carne. O Espírito do Senhor vai te revestindo, você vai ficando revestido da armadura de Deus. Quando você consagra a sua vida, você ora mais, lê mais a Bíblia, você está revestindo de toda a armadura de Deus, para quando vir os momentos maus, das lutas, das batalhas, da provação, da perseguição, você está revestido do poder de Deus. É por isso que eu faço essas mensagens e procuro passar para os irmãos. Por que eu procuro passar para os irmãos? Porque, amados, eu aprendi a suportar as batalhas na prática. Ninguém pregou para mim como eu prego hoje aqui, e como eu passo aqui para os irmãos. Eu não tive ninguém que passasse para mim e me explicasse isso. Eu aprendi apanhando. Eu ia na Bíblia e descobria por que estava acontecendo aquilo comigo. Mas eu não tive pastor para me pregar, para me ensinar nisso não, irmão. O meu pastor está assim na Bíblia e Jesus. Porque eu não tive esse ensino, eu não tive essa oportunidade. Por isso é que eu leio e passo para os irmãos aqui, para aquele que quiser valorizar a palavra, porque eu estou vivendo na pele, estou vivendo na pele as perseguições, as lutas, as dificuldades, mas eu não tive um preparamento bíblico, espiritual, para que eu pudesse suportar. Então é por isso que às vezes eu pequei mais em alguns momentos, mas eu sempre fui para o joelho, pedia perdão a Deus e o Senhor está sempre me sustentando. Então o que eu estou querendo passar para os irmãos é para você ler a Bíblia, santificar, buscar a Deus, porque quando vir um dia mau, você está preparado. Porque se os dias maus virem e você não estiver preparado, você pode arriscar até a sua eternidade. Então, é por isso que eu passo as mensagens para os irmãos, para o povo que me acompanha aí na internet, no Facebook. Agora que eu estou aí no YouTube, mas eu creio que vai alcançar muita gente em nome do Senhor Jesus. E eu fico por aqui e peço a Deus, no nome do Senhor Jesus, que abençoe a cada irmão, e que vocês possam continuar busca conhecimento bíblico, porque nos dias maus você está revestido. Só a palavra de Deus para te revestir, para você entender, orar, buscar a Deus, porque nós estamos atravessando uma faixa etária de muito ensinamento enganoso, ensinamento mentiroso, e toma cuidado com isso, porque você pode arriscar a sua eternidade. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para os irmãos.